Manhã Conecta. As notícias da região, do Brasil e do mundo, agora, direto da redação. No estúdio, Jaqueline Bonum, Mário César Santos e Marcelo Moraes. 25 de julho, segunda-feira, estamos no ar com mais uma edição do Manhã Conecta. Vamos aos destaques. Ruby Mandic abre inscrições para programa de aceleração de startups. 7 milhões de idosos têm planos de saúde no Brasil. Anete Casa Grande e Assistência Social em Araras na entrevista de estúdio. E ainda tem um resumo de esporte no final de semana. E os 160 anos do Diário Oficial do Brasil. A partir de agora, as notícias que você precisa ficar sabendo para começar muito bem o seu dia. É o Manhã Conecta que está começando. Bom dia! A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou no início do mês um projeto de lei que visa alterar as regras do imposto de renda em relação ao pagamento e recebimento de aluguéis residenciais. Agora, a proposta que segue para a Câmara dos Deputados prevê que os contribuintes que pagam aluguel residencial possam incluir esses gastos nas reduções do imposto de renda e que proprietários de imóveis residenciais que têm ganhos com aluguéis tenham isenção de 75% dos valores recebidos. O texto não permite a dedução de gastos acessórios, como taxas de condomínio, IPTU e outros tributos relativos ao imóvel. O projeto de lei tem também aumenta a multa para 150% do imposto devido ao contribuinte que omite ou falsifica o recebimento de aluguéis. E nesse fim de semana, uma equipe da GCM de Pedreira, juntamente com uma equipe do Batalhão Rural, se depararam com um desconhecido numa região de mata que correu ao avistar o policiamento. Os policiais localizaram 2 barricas com drogas enterradas e levaram para o plantão da Polícia Judiciária de Jaguariúna. No domingo, às 8 da manhã, mais uma apreensão de drogas. A apreensão passada tinha sido no sábado. No domingo, mais uma apreensão, dessa vez em Limeira, e novamente ninguém foi preso. Agentes da Guarda Civil Metropolitana de Limeira receberam uma denúncia sobre um local onde possivelmente estaria escondida certa quantidade de entorpecentes e numa rápida averiguação na rua Ana Tumena Stoli, no Jardim Residencial Regina Bastelli, foram localizados um revólver calibre 38 com 8 munições intactas, crack, maconha e cocaína. O material foi levado para o plantão da Polícia Civil de Limeira. Bom, e o caso mais grave foi registrado no sábado, com a morte do instrutor de academia Nelson Ré Soares, de 29 anos, aqui em Araras. Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado por um desentendimento seguido de agressão. De acordo com matéria do site G1, o homicídio aconteceu por volta das 22 horas no Jardim das Flores. O autor dos disparos, de 41 anos, foi abordado pela Polícia Militar em Limeira e levado para a Central de Polícia Judiciária de Araras, onde confessou o crime. De acordo com a matéria do G1, ele apresentou para a polícia de Limeira a chave de um cofre onde havia guardado a pistola .380 usada no crime e que foi apreendida. Ainda de acordo com a polícia, o autor dos disparos tem autorização para posse de arma. No sábado, o autor dos disparos passou por audiência de custódia e foi liberado e vai responder agora pelo crime em liberdade. Já havia 2 ocorrências feitas na Delegacia da Defesa da Mulher após o pai ter reclamado da ação do instrutor ao gerente da academia. Os problemas aumentaram. O pai retornava do clube de tiros e, ao chegar ao local de trabalho da filha, o instrutor teria ido até o carro e começado a discussão. O pai pediu para o rapaz parar, mas ele foi para cima. Ele sacou a arma, deu aviso de parada e ele não parou. Ele efetuou um disparo, o rapaz não parou, ele efetuou outro disparo e o rapaz veio a solo. Depois, viemos saber que ele veio a óbito, contou o advogado que defende o acusado. O instrutor foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no próprio sábado, na madrugada de sexta para sábado. O corpo de Nelson Ré Soares, de 29 anos, foi velado no velório municipal e enterrado na tarde de sábado mesmo. Bom, eu não vou comentar aqui ou defender ou acusar ninguém. Apenas destacar que estamos vendo aí diariamente a mesma coisa todos os dias. Drogas, violência contra a mulher e armas. 7h05, esse é o Manhã Conecta. Conecta e o trânsito.
Segunda-feira tranquila nas estradas da região. Rodovia Deputado Laércio Corte, que liga Limeira a Piracicaba, Gilberto da Silva Teles em Araras e o Wilson Finardi, que vai de Araras a Rio Claro, todas com tráfego normal. O fluxo de veículos também está normal no sistema Anhanguera Bandeirantes e pela rodovia Dom Pedro I. E fica aqui uma dica: vai pegar a estrada? Não se esqueça de conferir a documentação do veículo e também do condutor. Evite multas, apreensão do veículo e outras possíveis dores de cabeça e boa viagem. Conecta Tempo. A semana começa sem aviso de chuva. O tempo continua firme. Hoje vai ser mais um dia de sol com poucas nuvens e bastante abafado. O sol nasceu às 6h45 da manhã e deve se pôr às 5h46 da tarde. Na região de Araras, os termômetros variam entre 29 e 21 graus. O vento pode chegar a 11 km por hora. A umidade do ar fica muito baixa, entre 22% a 57%. Estado de atenção. Por isso, tem que se hidratar muito e evitar fazer atividades físicas durante a tarde. Eu sou a Aline Crispim e estou no Manhã Conecta. 7h06. Manhã Conecta. Para ver e ouvir. Em Santo Antônio de Posse, o programa Químico nos Bairros percorre as ruas do município para analisar a qualidade da água fornecida para a população. Um profissional do Departamento de Águas coleta amostras diretamente da torneira para análise e os resultados são divulgados para conhecimento público. A inspeção da qualidade atende a uma portaria do Ministério da Saúde que estabelece procedimentos de controle de vigilância da qualidade da água para consumo humano e o seu padrão de portabilidade. Ou seja, saber se a água que está sendo ingerida é boa para o consumo. E as visitas são realizadas diariamente pelo servidor do departamento, Antônio Oliveira, identificado com o colete, crachá e autorização do Departamento de Águas e Esgotos, assinada por um responsável. No entanto, ainda assim, há golpistas se passando por funcionários da empresa. Eles batem de porta em porta, dizendo que estão realizando análise da água. E a prefeitura, assim como o DAI, enfatizam que o morador deve ficar atento para não abrir a porta para desconhecidos e cair em golpes, pois a amostra da água está sendo coletada em torneiras que ficam na parte de fora das residências, não havendo assim a necessidade do químico entrar ali no domicílio. Mário, bom dia. Por que Santo Antônio de Posse tem essa determinação do Ministério da Saúde? Diz aí pra gente, Mário. Bom dia, Marcelo. A situação de Santo Antônio de Posse em relação à água merece mesmo uma atenção especial. De início, a gente até entende essa necessidade de avisar a população de um funcionário da prefeitura que vai lá devidamente credenciado, passar de porta em porta para verificar a qualidade da água. É importante alertar para as credenciais e assim evitar qualquer ladrão que se aproveite da situação e roube residências. Até aí, ok. Agora, o que achamos estranho é a necessidade de um químico percorrendo as casas para saber dessa qualidade da água que é fornecida pelo município. Normalmente você garante a distribuição geral, você faz a análise na represa e ali você distribui, não especificamente de casa em casa. Aí, buscando um pouco mais na história, a gente encontrou uma possível explicação para a preocupação maior com o recurso hídrico da cidade. É que entre as décadas de 70 e 80, um aterro chamado Mantovani, lá na cidade, recebeu 320 mil toneladas de resíduos industriais, em grande parte resíduos tóxicos. Isso mais precisamente entre os anos de 1974 e 87. Apesar de licenciado pela CETESB, nossa agência ambiental, o aterro operou inadequadamente e causou a contaminação no local e nas áreas vizinhas, levando doença e morte para a população da região naquela época. O caso foi considerado muito maior que uma questão ambiental, chegou a ser considerado um crime de violação dos direitos humanos, porque impactou uma população vulnerável. Na mesma região do aterro existiam pequenas e médias propriedades onde muitos sobreviviam da agricultura familiar e da água retirada do lençol freático poluído com essas substâncias tóxicas. Segundo ambientalistas, ainda hoje este passivo ambiental pode causar impactos. Nossos repórteres hoje da TV Conecta estão lá em Santo Antônio de Posse junto com a prefeitura e saber mais informações sobre esse assunto que deve vir ao ar hoje ainda na TV e amanhã a gente também traz com mais algumas informações. Agora são 7h10. Já no Manhã Conecta, inscrições abertas para as startups no Hub Mandic. Tudo
tudo que rolou no esporte no final de semana, ao vivo, nos comentários de Luiz Pierre, que já está aqui no estúdio. Voltamos já já. FM. Quer destacar sua empresa no segmento A e B? Anuncie aqui. Ligue 19 99853 4791. Conecta FM. Conecta. 7:10. Atualize e aprofunde o seu conhecimento em odontologia. Faça pós-graduação na Faculdade São Leopoldo Mandique, em Araras. Aprenda com professores reconhecidos no mercado, em uma infraestrutura completa e tecnológica. Cursos em todas as especialidades da odontologia. Transforme sua carreira. WhatsApp 19 3508 0711. Pós é na Mandique. 104,1 FM. Conecta. 7h11. Continua o Manhã Conecta. Pergunte já com Hilário Bock. Quem foi pego pela reforma da Previdência ainda pode ter aposentadoria sem idade mínima. A reforma da Previdência acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição, mas criou 4 regras de transição que podem ser utilizadas a qualquer tempo. E ainda tem a regra de direito adquirido. Em 2 delas, ainda dá para aposentar sem idade mínima, na regra de 50% de pedágio e direito adquirido com 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher. Quando uma lei muda, as situações previstas nas regras anteriores e de transição continuam valendo. Existem 4 regras de transição que garantem a aposentadoria por tempo de contribuição. A regra de pontos, conhecida como 85 ou 95 pontos, os pedágios de 50% e 100% e idade com tempo de contribuição. Essas são as portas de entrada para a aposentadoria por tempo de contribuição para quem estava perto de receber o benefício quando veio a reforma da Previdência. Para entrar em uma dessas regras, ainda dá para recuperar o tempo de serviço do passado, e a conversão de tempo de serviço especial em comum também é uma saída para recuperar o tempo de serviço e conseguir se enquadrar em uma dessas regras, porque a conversão de tempo de serviço aumenta em até 40% o tempo trabalhado em condições especiais de insalubridade, periculosidade ou penosidade. A variedade das regras de acesso e as fórmulas de cálculo ainda aumentaram a dificuldade para saber qual delas é mais vantajosa. A única forma de se proteger é conhecer todas as possibilidades e benefícios e fazer um planejamento previdenciário. Porque as pessoas têm que entender que todas essas dificuldades são para reduzir o valor do benefício ou retardar o acesso deles. Nessa hora, o trabalhador não pode errar e a melhor dica é saber separar as regras de acesso com a forma de como os benefícios são calculados. Nós recebemos uma pergunta sobre a aposentadoria proporcional para aquelas pessoas que começaram a trabalhar antes de 1998. Pois é possível. Além do direito adquirido, das novas regras e das regras de transição de 2019, o segurado que começou a trabalhar antes de 15 de dezembro de 1998 ainda pode se beneficiar da aposentadoria proporcional. Quando a emenda constitucional número 20, lá de 1998, acabou com a aposentadoria por tempo de serviço e criou a aposentadoria por tempo de contribuição, foi garantido o acesso à aposentadoria proporcional para aquelas pessoas que cumprissem o pedágio de 40%, desde que tenham começado a contribuir antes do dia, anote aí, 15 de dezembro de 1998. Para ter direito a este benefício, o homem precisa ter 53 anos de idade e a mulher 48. O pedágio, que é o adicional de tempo de serviço, também é menor, 40% do tempo que faltava para o homem completar, preste atenção, 30 anos de serviço, e para a mulher do que faltava para completar os 25 anos de serviço.
Tem muitas saídas para o trabalhador conquistar os seus direitos. E só tem um jeito de conquistá-los, é conhecendo todos os direitos que tem. Muito bem, 7 horas e 15 minutos. O especialista em Previdência Hilário Bock falando aí sobre a aposentadoria. Como ficou depois da reforma da Previdência? Hilário Bock, que sempre está com a gente aqui no Manhã Conecta. Quem sempre está por aqui também é ele. Ele que entende tudo de esportes, o Pierre. Na cara do gol. Luiz Pierre falando sobre a rodada do Brasileirão, o que agitou o mundo do esporte nesse fim de semana. Bom dia, Luiz Pierre. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Mário. Bom dia, Jaqueline. Bom dia. Bom dia. Bom, a grande jogada do final de semana foi a final do primeiro turno, né, vamos dizer assim, do Brasileirão, que confirmou aí o Palmeiras como líder simbólico aí, né, do primeiro turno. Na minha opinião, o Palmeiras ainda é o time a ser batido nesse campeonato. E a rodada começou no sábado com o São Paulo, um bom jogo, um jogo bem movimentado, 3-3 contra o Goiás no Morumbi. São Paulo saiu atrás, conseguiu a virada, mas nos acréscimos deixou escapar a vitória, que seria bem importante para o São Paulo dar uma subida aí na tabela e chegar ao 8º lugar, né? O time não embala o São Paulo, né, Pierre? Não embala. O São Paulo tem enfrentado alguns problemas. Tem problemas aí de departamento médico, o elenco do time. O elenco não é assim tão vasto, né? Não é um elenco muito forte, vamos ser sinceros, né? De novo, né? Mais um ano, mais uma temporada. A gente vai falar um pouco mais sobre o São Paulo agora, daqui a pouquinho, porque esses times todos que estão disputando o Brasileiro, a maioria deles também disputa a Copa do Brasil, os times paulistas, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. Então agora esses times, essa semana, todos eles estão dando uma virada de chave aí. Acabou essa rodada do Brasileiro, essa semana começa as quartas de final do Brasil, da Copa do Brasil. Então esses times estão dando uma virada de chave. Já a gente fala mais sobre o São Paulo. Vamos só terminar os resultados aqui do Brasileirão. Ontem, o Palmeiras venceu o Inter por 2-1. O Palmeiras fez um primeiro tempo muito bom. No segundo tempo, o Mano Menezes fez algumas alterações aí. No Inter, colocou o Maurício, que deu uma movimentação maior, chegou ao empate, mas o Palmeiras também mexeu, botou lá o menino, Gabriel Menino, que acabou fazendo o segundo gol do Palmeiras, confirmando o favoritismo do Palmeiras. Finzinho do jogo. Um bom jogo. Rapaz, teve uma jogada, o Everton fez 2 defesas maravilhosas que garantiu o Palmeiras e a sorte de campeão do Palmeiras, porque aquele alemão acertou como dizia antigamente, um petardo no travessão, que eu vou dizer uma coisa, foi uma jogada muito bonita. Além disso, nós tivemos o Fluminense vencendo o Bragantino por 2-1. O Corinthians, que de virada conseguiu um grande resultado contra o Atlético Mineiro, com dois gols do Fábio Santos. O Corinthians não jogou bem, não teve muitas oportunidades, não criou muitas oportunidades, mas foi muito eficiente. As oportunidades que ele criou, ele acabou fazendo o gol, virando o jogo, que teve um golaço também do Queno, de fora da área, uma bola indefensável para o goleiro do Corinthians. O Santos ficou no empate com o Fortaleza em 0-0 na estreia do Lisca Doido, né? E hoje, fechando a rodada, a gente tem o Curitiba e o Cuiabá. Bom, vamos lá. Como eu disse, agora há pouco, os times já estão virando a chavinha, já viraram a chave para a Copa do Brasil agora. Depois da vitória de ontem, o Corinthians, o foco agora é na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil, na quarta-feira contra o Atlético Goianiense, lá em Goiânia. O técnico Vitor Pereira espera 2 novidades. A liberação do argentino Fausto Vera, que está vindo aí, é um volante, menino de 22 anos. O nome dele precisa ser regularizado no BID, no boletim informativo, até terça-feira. Se conseguir isso, ele tem chance de jogar. O Corinthians tem bons volantes aí no time hoje. Tem o Duqueiroz, tem o Cantilho. E a chegada desse menino, desse Fausto Vera, é um reforço importante para o time que está disputando aí Brasileirão, Copa do Brasil,
Libertadores. E É um elenco, time né? que Vai formando. é um time que precisa de elenco, não basta um time. É como o Palmeiras. O Palmeiras tem elenco, não tem só um time. Mas o Corinthians, diríamos, tem um time interessante, né? Tem Nesse um momento time do campeonato. interessante, Tirando o tá. Flamengo, o Palmeiras. Está recuperando alguns jogadores que estão no departamento médico. E o Corinthians já contratou, já trouxe o Yuri Alberto e o Balbuena, que ontem estreou, fez uma boa partida, né? E a outra novidade para o Corinthians é o retorno do Cássio, né? Que o Vitor Pereira espera contar com ele aí, que ele está com dores lombares aí, não jogou ontem contra o Atlético Mineiro, mas deve voltar contra o Atlético Goianiense na quarta-feira agora. O São Paulo também deu a viradinha de chave lá agora. O time enfrenta o América Mineiro, quinta-feira no Morumbi. É a primeira partida, né? A partida de ida das quartas de final. A diretoria quer cumprir o que foi prometido por Rogério Ceni. O Rogério Ceni pediu: eu classifico os times para o time para a próxima fase dos 2 campeonatos e vocês me dão reforços. E agora o time avançou na Sul-Americana, avançou na Copa do Brasil e deve chegar reforço aí. O São Paulo tem uma maratona de jogos aí, ó. Ele enfrenta o América Mineiro 2 vezes pela Copa do Brasil, o Ceará 2 vezes pela Sul-Americana, além do Atlético, Flamengo e Bragantino pelo Brasileirão. É muita coisa. Né? É muita coisa. E com esse time, né? Ele não chegaram os reforços ainda, né? O reforço mais próximo do São Paulo é o argentino Juliano Galopo. É um meio-campista, tem 23 anos. Ele já está no Brasil para acertar os detalhes da contratação. O São Paulo deve contar com a ajuda de um investidor para pagar a vinda desse volante aí. 6 milhões de dólares, equivalente a 33 milhões de reais. Segundo o site UOL, seria a maior compra da história do clube. Se der tudo certo, para jogar na quinta-feira, o atleta tem que ser inscrito na competição até terça-feira à noite. E o São Paulo precisa aí de mais um zagueiro, né? Porque Arboleda, Miranda e Léo estão no departamento médico, né? Bom, só mais um pouquinho de Palmeiras aqui, né? O time venceu ontem e essa campanha dele, ela é embasada em algumas coisas. 11 vitórias, 33 gols, o melhor ataque e a melhor defesa, 13 gols sofridos. Palmeiras dominou o primeiro tempo ontem, como eu já disse aqui. O Mano Menezes fez as mudanças, deu certo, o time chegou ao empate, mas o Gabriel, o menino, recebeu um cruzamento da esquerda lá, acabou tocando, fazendo o gol da vitória de 2-1. O Palmeiras, como que está chegando a esses resultados? O Palmeiras tem um ótimo goleiro, uma dupla de zaga muito segura, e o Scarpa, que vem jogando muita bola, vem fazendo gol, vem dando passes, vem dominando aquele meio campo. E isso ele está compensando uma queda de produção do Rafael Veiga. O Rafael Veiga que não está indo muito bem e acabou aí tendo a ajuda do Scarpa. E essa é a vantagem de você ter o elenco. O elenco, né? Nós já falamos semana passada sobre sai um, entra outro. Não, e especificamente sobre o Scarpa, nós falamos. O menino passou um período muito, ruim aí, foi para lateral, agora está no meio campo, que é comandando ali, né? O lugar dele, e que ele jogava no Fluminense e está indo muito bem. Bom, só para finalizar aqui o Brasileirão, o Santos, depois do empate contra o Fortaleza, o Santos fala em reforços. O Lisca acha que tem muito estrangeiro no time e acha que tem bons jogadores aí na Série B que poderia reforçar o Santos. Eu, particularmente, jogador de Série A, jogador de Série A, jogador de Série B, jogador de Série B. E independe se é estrangeiro ou não, né? Poucos jogadores, na minha opinião, poucos jogadores da Série B se dão muito bem na Série A. É um ou outro. Mas, tá aí, é a opinião do Lisca, né? E essa opinião só vai para frente lá no Santos se tiver o aval dos analistas. O Santos tem uma comissão, tem um departamento de inteligência e ele prioriza a opinião desse departamento. Não está trabalhando muito bem ultimamente esse comitê de inteligência. Tem muito estrangeiro lá, mas não está dando muito certo por enquanto, não, né? Só para finalizar aqui, vamos lá na Copa Paulista. A gente tem 3 times da região disputando a Copa Paulista. Muito bom. Os times estão mal na parada, não estão bem.
A rodada que começou na quarta-feira, o 15 de Piracicaba perdeu para o Desportivo Brasil, 4-3. Ontem, o Rio Claro perdeu para o Primavera, 1-0, perdeu em casa. E no sábado, o Lemense perdeu para o São Bento, fora de casa, lá em Sorocaba, por 1-0 também. Pra você ter uma ideia aí, o 15 é o melhor colocado dos três, que tem 5 pontos. Lemense e Rio Claro tem apenas 1 ponto. Voltando um pouquinho ao Campeonato Brasileiro, só para falar da classificação. O Palmeiras tem 39 pontos, começa o segundo turno agora no final de semana que vem. Palmeiras tem 39, é o líder, Corinthians 35, Fluminense 34, seguido do Atlético Mineiro com 32. Esses são os 4 que vão para a fase de grupo da Libertadores. Atlético Paranaense e Flamengo são os próximos colocados. O Atlético é o 5º com 31, o Flamengo é o 6º com 30. Esses são aqueles que entram na fase de classificação ali da Libertadores. Depois tem o Inter em 7º com 30, o Bragantino em 8º com 27, o Santos com 26 em 9º e o São Paulo em 10º também com 26, que esses são os que se classificariam para a Sul-Americana. Muito bem, é o que há, Pierre, para hoje? Hoje é isso aí. Dando um apanhado geral aí no final de semana, no esporte, Brasileirão, Copa Paulista também. E amanhã o Pierre volta aqui com a gente, esse bloco esportivo do Manhã Conecta, agora às 7h26. Continua para você o Rádio Jornal aqui na Conecta 104,1. E o UB de inovação do Grupo São Leopoldo Mandic, o UB Mandic, está com vagas abertas para a segunda edição do seu programa de aceleração de startups. Podem se inscrever Health Techs, Biotechs e startups que ofereçam soluções voltadas para a área da saúde. Entre os critérios que serão avaliados no processo seletivo estão sinergia com os parceiros corporativos do Grupo São Leopoldo Mandic, a experiência dos empreendedores e, por fim, a maturidade do negócio. O head de aceleração de startups do Arrude Mandic, Zeca Junqueira, explica que as startups selecionadas farão parte não só de uma aceleradora, mas de uma rede de empreendedores e startups, pesquisadores, mentores, alunos, professores e gestores da área da saúde com grande experiência no setor e com um potencial enorme para consumir os seus produtos ou auxiliarem na jornada de cada negócio. O programa é um tanto diferente dos programas tradicionais, já que há uma metodologia personalizada e um suporte exclusivo para cada uma das startups. Também há o diferencial de estar à disposição das selecionadas. Todos os espaços do grupo são São Leopoldo Mandic, que inclui hospitais, clínicas, faculdades, centros de radiologia e um instituto de pesquisas ideais para validar suas soluções e se relacionar com o público direto. O programa também possui a missão de apresentar startups a investidores anjos e ao mercado de venture capital, de acordo com o estágio de evolução de seus negócios. Vale ressaltar que não há uma data de encerramento do programa, ou seja, a nossa relação com cada startup só termina quando a empresa atingir as metas pré-definidas ou o empreendedor se sentir preparado para conduzir a sua jornada. Foi o que disse o Zeca Junqueira, que é o head de aceleração de startups do RUB Mandic. As inscrições ficam abertas até o dia 3 de setembro, lá pelo site rubmandic.com.br. 7h29. Esse é o Manhã Conecta, com você as principais notícias para você ficar muito bem informado. Vamos para um intervalo e na volta, 7 milhões de idosos são usuários de planos de saúde no Brasil. E também temos aqui uma entrevista com a Nete Casagrande sobre política e assistência social em Araras. 7h29. 104,1 FM. Preço baixo, lucro certo. Preço
Preço baixo, lucro certo. Inverno no Hispânia Atacadista. Os preços foram lá para baixo. Vem lucrar. Molho de tomate tarantela tradicional 300 gramas no atacado 1,8. Salsicha hot dog sadia levando pacote o quilo 12,85. Achocolatado 3 corações 300 gramas no atacado 3,79. Hispânia Atacadista. Aqui é barato mesmo. Preço baixo, lucro certo. Abertas as inscrições para o processo seletivo com a nota do Enem para a Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandique Araras. Poucas vagas. Inscrições até 31 de julho. slmandiqueararas.edu.br. 7h30. Bom dia. No ar, TV Conecta, uma nova televisão com o melhor da região. As principais notícias no Conecta Meio-Dia e no Jornal Conecta, às 7:50 da noite. Sintonize em Araras no 17.1 e no canal 13 no Cabo. Limeira 36.1. TV Conecta, informação de qualidade. Para ver e ouvir, Conecta 104,1 FM. Conecta. 7h31. Esse é o Manhã Conecta, no 104,1 da sua Conecta FM. O Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, uma entidade sem fins lucrativos, aponta crescimento histórico no número de idosos acima de 60 anos em planos de saúde, diferentemente de faixas etárias de pessoas mais jovens que sofreram oscilações. A quantidade de vinculados em planos de médico-hospitalares direcionada a idosos com 60 anos ou mais acumula sucessivos crescimentos nos últimos 20 anos no país. O número foi de 3,4 milhões para 7 milhões de usuários. De acordo com um estudo, do total de beneficiários, a maior prevalência, ou seja, 60%, é do sexo feminino, correspondente a 4,2 milhões de vínculos. Além disso, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os estados que têm mais idosos, tanto na população, 45% do total, quanto entre os beneficiários, 63% do total. Levando-se em conta a progressão nas 2 décadas, a análise revela que o grupo de pessoas com 80 anos ou mais foi o que mais cresceu, 194%. A quantidade de vínculos praticamente triplicou, saindo de 422 mil em março de 2002 para 1,2 milhão em março de 2022. E para José Sequim, superintendente do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, houve aumento da representatividade de pessoas inseridas no grupo etário, e nessa faixa etária dos idosos, especialmente das pessoas com 80 anos ou mais, que acompanham o envelhecimento natural dos beneficiários da saúde suplementar. Ele diz que existe uma preocupação pela manutenção dos planos por ser um grupo mais suscetível, que tem uma ou mais doenças crônicas e precisam utilizar mais os serviços. E também o enorme esforço para as pessoas manterem o benefício por se tratar de contratos com valores mais elevados, foi o que ele disse. Observando-se também que, em relação ao tipo de contratação, houve grande alta em aquisições a planos coletivos, especialmente os empresariais. 7h33. Faculdade São Leopoldo Mandique e a Saúde. Hoje vamos falar sobre a cárie, que é uma doença que atinge os tecidos duros do dente. Ela é causada pela placa bacteriana, pelo consumo exagerado de açúcares, sendo prevenida por uma escovação eficiente. É importante as pessoas lembrarem que toda vez que fizerem uma refeição, precisam escovar os dentes e logo em seguida passar o fio dental para remover tanto a placa bacteriana quanto os restos de alimentos que ficarem presos entre os dentes. Outra recomendação importante é usar uma pasta com flúor e, entre as refeições, evitar de ficar chupando balinhas. Eu sou a professora Almenara Silva, CRO 28393, professora da São Leopoldo Mandique. Fica a dica da Mandique. 7h34, Manhã Conecta, recebendo hoje a vice-prefeita Anete Casagrande aqui nos nossos estúdios para falar sobre vários assuntos. Mário. Estamos aqui recebendo a Anete Casagrande
primeira mulher eleita ao Executivo de Araras. A Nete Casagrande é a única vice-prefeita da história da cidade. Mulher negra, filha de militar, sempre foi engajada na política, professora por 28 anos, trabalhou na parte da educação especial e aos deficientes, foi vereadora por 4 mandatos e na última eleição, junto com Pedro Eliseu, garantiu seu cargo atual de vice-prefeita. E eu quero já começar sabendo exatamente isso. Ambiente machista foi a palavra que o prefeito usou quando veio aqui. Como é que é trabalhar nesse ambiente machista? Olha, bom dia a todos da TV Conecta. Uma satisfação muito grande estar aqui com você nessa manhã tão bonita, né? E dizer a você que eu estou feliz por estar exercendo o cargo como vice-prefeita da cidade de Araras, quando eu fui vereadora pela primeira vez, substituindo um vereador que estava licenciado, né, no momento, e na época só havia a mim como vereadora, né, a única Luluzinha no Clube dos Bolinhas. Aí em 2009 eu também tive a oportunidade de estar na Câmara Municipal e na ocasião já havia a Magda Celidório, a vereadora querida, mandou um abraço à Magda Celidório e por consequência disso, a gente sempre tentando a reeleição, que não é fácil. Eu estava conversando ontem com um amigo e ele disse que a eleição mais difícil que tem é para vereador. Sim. Né? Então, realmente o trabalho foi bastante árduo, né? E foi indo. Em 2013, eu tive a oportunidade aí de ser eleita por cargo realmente efetivo por 4 anos. E depois veio a reeleição. E essa diferença, desculpa atrapalhar um pouco a linha cronológica, mas de vereadora para vice-prefeita, esse trabalho tem muita diferença? Para mim não está tendo nenhum. Eu estou trabalhando arduamente, eu tenho um local onde eu fico e atendo as pessoas. Muitas pessoas me procuram mesmo. De manhã eu comprei um Fusca, ano de 73, lindo, maravilhoso. E todos os dias, não tenho sábado, não tenho domingo, não tenho feriados. As pessoas idosas, deficientes e debilitadas que não podem vir até mim, no local onde eu fico na prefeitura, eu vou até eles. E sempre quando eu chego, eles ficam bastante emocionados, porque ele diz, olha, a senhora não perdeu a essência. A senhora nos recebe, a senhora não fecha as portas, sempre com um sorriso para acolher. Enfim, então eu fico muito feliz de saber que a sequência de trabalho como vereadora permanece ainda melhor como vice-prefeita. Então essa agenda me chama que eu vou, né? É muito boa para mim, porque muitas pessoas, hoje, eu me sensibilizo muito de ver pessoas com falta de carinho. E eu chegando, pareço a Xuxa, chegando nas casas, todo mundo fala, olha quem está vindo aqui na minha casa, vice-prefeita, vem ver. E os vizinhos saem às ruas, e falam, nossa, vice-prefeita, você veio mesmo, que bacana. Você sempre trabalhou ligado a esses movimentos sociais, a questão social em si, né? Sim. Eu, como você bem mencionou, sou professora de educação especial, formada em História. Então, quando eu iniciei minha carreira, em 87, eu fui lecionar Geografia e História nas redes estaduais. Aí foi indo, aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou agora focar na educação especial. São mães e pais que realmente acreditam, né, no desenvolvimento de seus filhos. Então, e esse trabalho realmente é árduo com essas crianças, adolescentes e adultos. Tanto que o meu cargo, hoje licenciada, né, da rede municipal, é no CAE Héctor Zontini. Então, realmente, eu fico feliz. Eu passo, vou visitar os meus alunos, eles falam, voltam, professora, volto, mas no momento eu não posso. E nessas andanças, estamos recebendo hoje aqui no Manhã Conecta, Nete
Casa Grande, vice-prefeita de Araras, nessas andanças aí, seja como professora, visitando os alunos que pedem a volta da tia, né? Vamos colocar assim. Exatamente. E nesse trabalho que você disse que continua, mesmo vice-prefeita, porque muito se tem aquela imagem, né? Ah, vice não faz nada. Fica lá sentado, só assume quando o prefeito não está no local ou o presidente, enfim. Nessas suas andanças, qual é o principal problema que você identifica, Nete Rodrigues, que a população ararense está necessitando nesse momento? Certo, eu vou focar você numa só primeira palavras, né, sobre a vice. Hoje eu ando nas ruas, não desmerecendo os outros vices, né, que foram também muito bons, mas o povo fala, puxa vida, eu achava que vice era só uma mobília, né? E eu vejo hoje que não, que você atua em todos os pontos da cidade. Realmente a carência, né, social é muito grande. Eu acredito que a pandemia veio a diminuir muitas pessoas, muitos desempregos. As pessoas me procuram, olha, arruma um emprego para mim, arruma um emprego. E é bacana porque assim, eu fico com os currículos dos munícipes e eu vou distribuindo, em especial ao PAT. E quando eu consigo que a pessoa esteja bem empregada no local, né, não estou dizendo financeiramente, mas com a satisfação de estar trabalhando. Então, para mim, é muito importante. A semana passada, um senhor me ligou e falou, olha, que bacana. Eu fui no seu gabinete, você distribuiu o currículo, e o local que você falou que distribuiu, vou começar a fazer um trabalho, eu vou fazer uma entrevista. Aí eu conversei com ele, e ele disse que já iniciou na empresa. Aproveitando esse gancho do PAT... Sim. Aproveitando esse gancho do PAT, nós temos essa semana passada, sexta, quinta-feira, o anúncio de 3.000 currículos num mês. Sim. Ou seja, 100 pessoas procurando emprego por dia na cidade. Certo. Se você for contar os 30 dias. Né? Ao mesmo tempo, você tem 3.700 pessoas na fila para pegar a cesta básica. Sim, difícil. Como é que a gente resolve essa questão da pobreza na cidade? Realmente, eu percebo assim, bastante carência a nível de alimentação. Né? Eu estava vindo para cá, e numa determinada rádio de São Paulo, eles estavam comentando que as crianças querem voltar para a sala de aula urgentemente. É incrível. Para se alimentar. Para se alimentar. Para se alimentar, acreditem. Para se alimentar. Porque eu percebi, né, nos atendimentos diários... Essa é uma realidade também em Araras? Sim, eu acredito que agora melhorou bastante, porque as cestas básicas já chegaram em Araras. Né? Nós tivemos aí uma falta de cestas básicas, muitas reclamações, né, muitos pedidos e muitas orientações a quem procurar. E agora está voltando à normalidade, graças a Deus. Porque eu acredito que a pior coisa que existe para o ser humano é a fome. Sim. Ainda nessa questão da alimentação, Sim. a gente sabe que uma luta muito antiga sua, né, desde a época lá que você era vereadora, era trazer o programa Bom Prato para a cidade. Sim. Né? E você diz que muitas lutas lá na época da Câmara, você continua indo atrás. Essa questão do projeto Bom Prato, você continua indo atrás? Continuamos no Legislativo. Todos sabem que eu sou mãe da vereadora Ana Júlia, né? A Ana Júlia realmente encampou. Quando o Pedrinho me convidou para ser vice dele, eu não poderia jamais deixar algo importante, né, a vácuo. Então, eu não sabia ainda que a Ana Júlia seria eleita, mas eu disse a ela, Ana Júlia, se você tiver, né, se Deus, né, e Nossa Senhora colocar a mão na sua cabeça, de você realmente ser eleita, eu gostaria que todas as minhas pautas que ficaram na Câmara, você abraçasse. Abraçasse. E a Ana Júlia é muito parecida, vocês jovens conhecem, né, muito determinada. Não, mãe, vou aí na luta junto com você. E não paro. Eu estive com o secretário Rubens Cury, em São Paulo. Nós fizemos um grupo de prefeitas e vice-prefeitas. E acreditem, nisso da nossa conversa, as mulheres estão crescendo muito. Conheci muitas prefeitas, muitas vice-prefeitas. E eu percebo que o coração da mulher, nós agimos pela razão, mas o coração da gente é muito... Tem um papel muito importante. Importante. Né? Muitas vezes eu não durmo à noite. Pensando. Eu estava citando, até a pessoa deve estar ouvindo, né? Eu fui fazer uma visita, a qual o senhor ele estava com um tumor muito sério na língua, né?
E aí ele falou, puxa vida, eu preciso de cirurgia, eu preciso, eu não como, eu não consigo, né, me alimentar. Quem me procurou foi a sobrinha desse senhor. E arduamente a gente sabe que o câncer é algo assim bastante comprometedor. Se não tem uma assistência, ele pode crescer, ele pode ampliar e levar até ao óbito. E eu não consegui dormir durante 3 dias por essa questão da visita. Me chama que eu vou. Me chama que eu vou. Envolve. E eu dormia de um lado para o outro. Meu marido falava, se desliga, mas eu não consigo. Né, como eu falo, o coração age mais forte. Aí, quando veio a resposta da saúde, que esse senhor iria fazer a cirurgia, já estava começando a fazer os exames, eu fiquei tão feliz. Já não dormiu de novo? Não, aí eu fiquei feliz. Aí, a hora que eu cheguei no salão, onde a sobrinha, que começou tudo, graças a ela, né, ter me procurado, ela falou, olha, Nete, consegui, vai fazer uma visita. Aí eu fui e realmente ele estava tão bonito. Eu falei, meu Deus, hoje eu vou dormir com a maior felicidade do mundo. 7h45, nosso tempo voa aqui, né? No nosso Manhã Conecta. Mais alguma questão para a nossa vice-prefeita, Mário, Jaqueline? Um minutinho só, vice-prefeita. Uma pergunta rápida com resposta rápida. Sim. Wilson Finardi, será duplicado um dia? Estamos na luta, sim. Né? A primeira etapa conseguir, arduamente. Também é uma pauta que a vereadora Ana Júlia continua. E eu no executivo também, sabe, continuo muito aí, porque eu sei, eu perdi amigos, perdi uma grande amiga naquela rodovia. Muito perigoso. E por ela e por outras pessoas que perderam seus familiares, continua. E o Bom Prato vem, viu? Podem acreditar que o Bom Prato vem. Nós vamos alimentar muitas pessoas. E todas as pessoas da cidade de Araras poderão se alimentar com alimentos de qualidade. Muito obrigada. Obrigado, agradecemos por ter vindo. Portas sempre abertas. Projetos sociais que tiverem lá bombando, nos avisa, a gente vai lá para dar uma força também. Que bacana. Agradeço muito a vocês, sabe, a cada um de vocês que tão bem com sorriso e a receptividade me receberam. Gratidão, e o que precisar desta vice-prefeita, vocês também podem contar. Obrigado, vice-prefeita Nete Casagrande, falando sobre vários assuntos, ela que também é voltada à causa animal. Obrigado mesmo pela presença aqui nos estúdios. Já mais notícias no Manhã Conecta. Um gigante da aviação mundial de carga chega ao interior paulista e vamos te contar essa saga já. E os 160 anos do Diário Oficial da União, uma história que merece ser contada e preservada. São 7h47. 104,1 FM. Quer vender mais? Anuncie aqui. Ligue 19 99853 4791. Conecta FM. Para ver e ouvir, Conecta. Procurando oportunidades de trabalho? Cadastre-se no Banco de Currículos Online da CIA. Acesse o site www.aciararas.com.br ou o aplicativo ACIA Araras e faça seu cadastro. São muitas empresas associadas da ACIA que estão utilizando esse serviço para encontrar o candidato ideal. A oportunidade que você procura pode ser sua. Cadastre seu currículo, é grátis. 7h47. Atualize e aprofunde o seu conhecimento em odontologia. Faça pós-graduação na Faculdade São Leopoldo Mandique, em Araras. Aprenda com professores reconhecidos no mercado, em uma infraestrutura completa e tecnológica. Cursos em todas as especialidades da odontologia. Transforme sua carreira. WhatsApp 19 3508 0711. Pós é na Mandique. 104,1 FM. Conecta. 7h48, Manhã Conecta, no ar as principais notícias, logo no começo do seu dia. Manhã Conecta, para ver e ouvir. A Tembici, empresa líder em micromobilidade na América Latina, acaba de completar 70 milhões de viagens. A contabilização foi feita desde a inauguração do projeto Bike Rio, em 2011, e soma todas as viagens feitas com as famosas bicicletas nas cidades de Brasília, Jaboatão dos Guararapes,
Olinda, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, além de Buenos Aires e Nordelta, na Argentina, e Santiago, no Chile. Nessas 70 milhões de viagens, mais de 430 milhões de quilômetros foram rodados, o que corresponde a aproximadamente 15 mil voltas ao mundo. Com todos os sistemas implementados pela TEMBC e patrocinado pelo Itaú Unibanco e iFood, o marco fomenta a importância das pedaladas na transformação das cidades. Segundo o estudo Micromobilidade no Sul Global, divulgado recentemente pela empresa com dados exclusivos, o uso de bicicletas compartilhadas no Brasil teve um aumento de 400% nos últimos 10 anos. Com o avanço da vacinação, a retomada das atividades de comércios e empresas, muitas pessoas optam pelas bicicletas para se deslocarem dentro das cidades. Somente em 2022, houve aumento de 27% no número de viagens com bicicletas compartilhadas, nas cidades onde a TEMBC está presente. Bom, há mais de uma década contribuímos com a mobilidade urbana na América Latina para construir cidades mais democráticas e sustentáveis. E seguiremos investindo em tecnologia e dados, consolidação das bicicletas elétricas e um novo modelo de negócio focado no ciclo entrega junto a parceiros que, assim como nós, enxergam um potencial de revolução nesse mercado. Em todos os anos dessa operação, 31 mil toneladas de CO2 foram potencialmente evitadas, foi o que disse aí Tomás Martins, CEO e também cofundador da TEMBC. Com mais de 10 anos de operação no país, o Bike Itaú reforça o compromisso das empresas envolvidas com o conceito de compartilhamento de bicicletas, mas também com a mobilidade sustentável. O investimento de longa data no projeto de bikes é fruto da visão da mobilidade ativa como elemento essencial para a construção das cidades do futuro, foi o que comentou Luciana Nicola, que é diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Itaú Unibanco. Juntos, todos os parceiros nessa iniciativa, temos uma grande influência para incentivar cada vez mais o uso das bikes, a melhoria da infraestrutura e segurança para os ciclistas e também incentivar a intermodalidade no dia a dia, foi o que disse a executiva. Até 2025, 50% das entregas do iFood deverão ser feitas com modais limpos. Além disso, vamos neutralizar antecipadamente a emissão de CO2 das entregas, que já ocorre desde julho de 2021. As bicicletas compartilhadas unem o nosso compromisso de incentivar modais não poluentes e encontrar soluções que permitam aos entregadores terem mais ganhos e menos custo no seu dia a dia, foi o que apontou Fernando Martins, o Head de Inovação Logística do iFood. 7h51 aqui no Manhã Conecta. Até o dia 5 de agosto, estudantes de todo o Brasil podem se inscrever no curso preparatório gratuito para o Exame Nacional do Ensino Médio, conhecido Enem, oferecido pelo Instituto Porto em parceria com a Descomplica. O curso é destinado aos alunos do terceiro ano do ensino médio de escolas públicas e, ao todo, são 250 vagas disponíveis e as aulas serão gravadas e também ao vivo por meio da plataforma da Startup de Educação. Os temas abordados durante o curso serão Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens, Matemática e Redação. E para complementar o conteúdo da Descomplica, o Instituto Porto incluirá conteúdos ao vivo sobre caminhos e possibilidades para ingressar na universidade, orientação de vida e carreira e também palestras sobre as profissões. A organização também vai disponibilizar equipamentos e salas de aula para a realização dos estudos, caso o aluno não tenha acesso à internet ou material necessário. A ação tem o objetivo de contribuir para a inserção dos alunos da escola pública no vestibular. Para isso, oferecemos um complemento relacionado aos temas abordados, visando o aumento da pontuação na prova do Enem. Os participantes poderão aprender de forma simples e divertida com professores conectados com o mercado, afirma a gerente de sustentabilidade da Porto, Miriam Mesquita. O curso será online pela plataforma da Descomplica e poderá ser acessado em qualquer horário. As aulas extras serão programadas para o período noturno e transmitidas pelo Google Meet. A duração do curso é de 6 meses, mas os conteúdos ficam disponíveis por 1 ano. Segundo Daniel Pedrino, que é o presidente da Descomplica Faculdade Digital, o objetivo é levar a educação de qualidade e acessível de forma divertida, conectando o maior número de pessoas possível. Para ele, a parceria com o Instituto Porto vem reforçar o lema de que aprender é para todos. Anote aí os endereços para informações: institutoportoseguro.com.br ou descomplica.com.br.
Internews. E o Diário Oficial do Brasil está fazendo 160 anos e é uma história de orgulho para a memória nacional. Juscelino Kubitschek, ao chegar em Brasília, tinha uma preocupação que não fazia sentido a muitos que o rodearam. A cidade ainda era um canteiro de obras, mas tinha de estar apresentável para a inauguração, no dia 21 de abril de 1960. A lista de tarefas a ser cumprida era imensa, mas JK acrescentou uma cidade que só poderia ser inaugurada como capital da República, caso conseguisse imprimir uma edição do Diário Oficial da União com todos os atos assinados naquele dia. Esse pedido mobilizou uma equipe para planejar a viagem da máquina responsável pelo trabalho, a impressora Marinoni, que passaria 45 dias na estrada entre 5 caminhões saindo do Rio de Janeiro, a então capital do Brasil na época, e cruzando São Paulo e Goiânia até chegar em Brasília. JK pediu a Lúcio Costa, o arquiteto que também projetou Brasília, que a máquina ficasse próxima ao Palácio dos Três Poderes. A primeira impressão do diário foi um teste assinado pelo próprio Juscelino Kubitschek 30 dias antes da inauguração da capital, Brasília. É um diário que já passou por muitas mãos, de trabalhadores que o imprimiram virando noites a presidentes que neles registraram decretos. Também passou pelas mãos daquele que é considerado por muitos o maior nome da literatura nacional, Machado de Assis. O escritor tanto trabalhou no Diário Oficial quanto teve um livro impresso pela mesma máquina, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881. Foi o primeiro emprego formal do futuro fundador da Academia Brasileira de Letras. Em 1867 a 1874, ele foi assessor do diretor do Diário Oficial, um cargo de confiança. E antes dos 17 aos 19 anos, trabalhou como tipógrafo. Depois, pelas passagens que teve pela imprensa e o trabalho no Diário Oficial, tornou-se o patrono da imprensa num decreto presidencial de 13 de janeiro de 1997, depois publicado no jornal. Hoje, Machado de Assis dá nome à biblioteca do complexo, onde estão todas as edições do diário. Em 30 de novembro de 2017, saiu a última edição impressa do Diário Oficial da União. A capa em uma foto da rotativa e o título, uma notícia tão importante que até nossas máquinas vão parar, anunciando que dali em diante o papel ficaria para a história e o diário seguiria em versão digital mais econômica, sustentável e de acesso facilitado. Ainda assim, o Museu da Imprensa ainda imprime uma edição por dia para que o acervo seja completo. 7h57, agora sim, o nosso Internews. Internews. Crise negligenciada ameaça dezenas de milhares de crianças no noroeste da Nigéria, onde a organização Médicos Sem Fronteiras, a MSF, já tratou mais de 50 mil crianças com desnutrição aguda desde janeiro na região. As equipes da MSF, em parceria com autoridades de saúde nigerianas em 5 estados do noroeste, já trataram mais de 50 mil crianças com desnutrição, incluindo 7 mil que precisaram de cuidados hospitalares. A organização teme que a situação em breve se torne insustentável sem um aumento da ajuda humanitária. Estamos nos preparando para tratar até 100 mil crianças com desnutrição este ano em nosso programa de nutrição apenas no estado de Katsina, disse o Michel Olivier Racharité, que é coordenador de operações de emergência da MSF. A lacuna da fome começou e o pico da transmissão da malária, que agravaria ainda mais a saúde e o estado nutricional das crianças, ainda está por vir. As equipes da Médicos Sem Fronteira realizaram uma triagem de mais de 36 mil crianças menores de 5 anos em junho, após um alerta nutricional. Nessa região da Nigéria, com insegurança alimentar crônica, a escalada nos níveis de violência levou muitas comunidades aos seus limites, incluindo cerca de 500 mil pessoas forçadas a fugir das suas casas. Nos últimos anos, grupos armados intensificaram ataques, assassinatos, sequestros, saques e violência sexual. E muitas pessoas não podem cultivar alimentos, o gado é roubado e os mercados e o comércio locais são prejudicados em meio ao aumento dos preços dos alimentos básicos, que permanecem acima da média de 5 anos na maioria dos mercados nigerianos. O mundo precisa olhar com compaixão para essa crise na África. Agora 7h58.
E já está tudo pronto no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, para receber um gigante nos ares. Trata-se do Airbus Beluga, se não o maior, um dos maiores aviões cargueiros do mundo. O pouso está previsto para o meio-dia de hoje e, claro, já tem um batalhão de fotógrafos, imprensa e curiosos apostos para ver tudo de perto. O avião partiu de Marsella, na França, no último sábado, fez escala em Dakar, capital do Senegal, na África, e viria direto para Fortaleza, no Ceará. Por causa das condições do clima no país africano, o avião só chegou ontem à capital cearense. De Fortaleza, ele segue para o seu destino final, aqui em Campinas, onde deve chegar por volta do meio-dia. É a primeira vez que o avião de transporte de carga da Airbus vem à América Latina. Ele traz um helicóptero ACH-160 sob encomenda para um cliente brasileiro. A fabricante preparou uma apresentação especial para convidados exclusivos no hangar da Azul Linhas Aéreas, lá mesmo em Viracopos. O Beluga, ele voa abaixo no nível 210, o que, segundo especialistas, dá à aeronave uma velocidade média de 300 nós, um pouco mais baixa em relação aos aviões de passageiros que operam em altitudes maiores, o que também explica as 2 escalas em Dakar e Fortaleza antes do pouso em Campinas. Mesmo sem acelerar muito, a aeronave tem um consumo alto de combustível e isso diminui, né, a autonomia de voo. A ficha do gigante é a seguinte, segundo a Airbus: 56,16 metros de comprimento, 17,25 metros de altura, 44,84 metros de abertura de asa, carga de 40 toneladas e deslocamento máximo de 1.650 quilômetros, dependendo do volume de combustível e da carga. E o nome da aeronave é uma referência à baleia beluga, que habita a região ártica. São baleias gigantes que, na fase adulta, chegam a medir mais de 4 metros de comprimento, pesar 1.400 quilos e viver entre 35 e 50 anos. Fiquei curioso para conhecer o Beluga. Será que dá tempo de dar uma passadinha lá ainda? Dá tempo. Ver a baleia que voa. Isso aí. 8h01, ponto final no nosso Manhã Conecta nessa segunda-feira. Voltamos amanhã às 7 com todo o timaço de jornalismo, Jaqueline Bonum, Mário César Santos, Marcelo Moraes, toda a equipe da Conecta. Te esperamos amanhã. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Você acompanhou Manhã Conecta. Sonoplastia Juliano Marangon. Supervisão Luiz Antônio Pierre. E direção Edith Gonçalves.